Segunda-feira, feriado, depois da Páscoa, 21 de abril, e a gente vai dar continuidade aqui ao nosso estudo da Bíblia através do guia de estudo aqui, ó, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Hoje a gente vai falar sobre o chamado de Abraão. Tem muita coisa legal para a gente aprender aqui sobre os conceitos de Gênesis, do início da Bíblia, para entender o final, Daniel, Apocalipse e as profecias. Então fica comigo até o final, porque vai valer a pena, vale a nossa salvação. É rapidinho, logo após a vinheta. Bem, vamos lá então, né? Compartilhando a tela aqui com vocês para visualmente ficar melhor, né? Então, segunda, hoje aí, 21 de abril, Abraão é chamado por Deus, né? A gente está estudando essa semana sobre o tema As Nações, parte 1, porque vai ter também uma continuação na semana que vem, tá bom? Então, as nações aí falando sobre os povos, as nações, a gente falou, se você não acompanhou a introdução que eu fiz sábado e domingo, tá aqui no card, na descrição, nos comentários, tá bom? Então, passa aí para você ver e pegar o fio da meada, a sequência lógica aqui. Então, começando aqui, pegando a introdução do professor Gilberto Brasiliano, lição fácil, bem bacana, ele coloca aqui, ó, quando lemos sobre a expansão da família de Noé, após o dilúvio, em Gênesis 10 e 11, ficamos impressionados como cresceram, gerando uma multidão que até afrontou a Deus com a Torre de Babel. Então, a gente viu isso ali, falamos de Nimrod, de Nínive, o neto de Noé ali, que se desviou, quis se rebelar, né, contra Deus ali, criando a Torre de Babel, enfim, que quer dizer Babilônia no grego aí, né? As pessoas, como sempre, querendo ser independentes de Deus e querem fazer o que acham certo, abandonando os princípios divinos e adotando ídolos como forma de adoração. Isso sempre desagradou a Deus e mostra que o mal sempre alcança os desapegados de Deus, e naquele tempo não foi diferente. Quem tiver desapegado aí, quem tiver longe da comunhão ali, da leitura, da presença de Deus, vai ser atraído, né, pelos enganos de Satanás, e aí vai distorcer tudo e vai acabar adorando outros deuses, descumprindo as ordenanças de Deus. Comunhão ali, da leitura, da presença de Deus. Então aqui logo no início a lição traz uma pergunta, ó. Leia Gênesis capítulo 12, verso 1 a 9. Então para aí, dá um pause, leia para você ver por que Deus chamou Abraão para sair de seu país. Então tem um porquê, né? Antigamente eu não entendia isso. A gente vai vendo os fatos, as histórias e não conecta um fato no outro. E a gente viu que teve Adão e Eva no jardim, pecou, saiu, a iniquidade começou a surgir ali, né? Muitos queriam tomar o jardim do Éden, Deus aí mandou, a iniquidade cresceu tanto e Deus mandou o dilúvio, tirou Noé. E depois disso, mesmo depois do dilúvio, do exemplo de Noé, né, de tudo ali, muita gente se rebelou querendo ainda desafiar Deus, querendo encontrar no céu, se proteger de um próximo dilúvio, e aí criou a Torre de Babel. E a gente vem nessa sequência aí, Deus agora chamando Abraão aqui, né, para uma missão, né, para escolher uma nação para representar o povo de Deus no meio dessas outras nações, comunidades, cidades, estados que foram sendo criadas ali com o crescimento, né? Então, por que Deus chamou Abraão? Dá um pause e responde aí, tá bom? Lá no Lição Fácil, o professor traz qual o motivo principal para Deus ter pedido a Abraão para sair da sua terra, da onde estava, que foi um grande sacrifício, largar seus parentes, seus entes queridos ali. E aí já fica uma primeira lição de moral pra gente, né? Que às vezes, aquela ditado que eu sempre falo, quem se junta com o porco, farelo come, dize-me com quem tu andas que eu direi quem és. E Deus, como queria um povo diferente, longe da influência errada, da idolatria, do afastamento, das práticas erradas, dos costumes errados, ele pediu para Abraão largar sua parentela, né? Largou tudo ali, ó, não fica aqui não que você vai se contaminar. E você vai para um outro lugar. Então a gente precisa sair do meio de pessoas que não tenham um estilo de vida adequado, né? Então, já fica uma lição importante aí, até porque no final Deus também fala, sai dela, povo meu. A profecia fala, né, que Deus vai chamar as pessoas a saírem do meio de comunidades cristãs, de igrejas, denominações que estão vendendo ali mentiras, falsas doutrinas. Então, como Deus pediu para Abraão sair, né, a gente aqui também vai ser chamado a sair das comunidades, dos grupos, do relacionamento com pessoas que vão estar contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos verdadeiros que está aqui, né? Então é Gênesis 12, de 1 a 9, aqui tá 10, tá errado aqui. E dá uma lida em tudo, o importante é isso aqui também, outra lição que fica, ó. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus deixa claro que o chamado de Abraão, do povo, de ter uma nação santa, uma nação diferenciada, é para que essa nação seja exemplo. É para que essa nação leve a bendita esperança para todas as famílias da terra. Ou seja, ela é assim uma representante para dar a dádiva e a bênção para todos. E aí a gente já vê a distorção da galera. O afastamento de Deus é tão grande que o povo de Israel, o judeu até hoje, os judeus acham que
Só quem vai ser salvo são eles, né? Que Jesus veio, que Deus separou para eles serem salvos. Não, o povo escolhido, o povo santo, nação santa, na verdade, é escolhido e santo não é para ser salvo, é para ser testemunha de Deus, é para se diferenciar das outras nações idólatras pagãs que estavam erradas. Então Deus separa um povo e fala: vocês vão ser meus escolhidos, vocês vão ser o povo que vai me representar, o meu caráter, né, as minhas leis, vai dar exemplo, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, através de vocês é que todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Por quê? Jesus veio dessa tribo aí, dessa nação de Israel, né? E aí vem toda a genealogia de Jesus, e vem Jesus, que através de Jesus todos podem buscar a salvação, né? Então, é muito claro o versículo aqui 3, né? E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, ou seja, através de vocês, serão benditas todas as famílias da terra. Todo mundo vai poder ser salvo por causa de vocês, através de Jesus que veio dessa nação, né? Então não é que só o povo de Israel vai ser salvo, não é que a salvação é só para o judeu. Então veja como o egoísmo, a distorção, a falta de entendimento da Bíblia bate na cabeça dos outros. E os judeus até hoje, né, não entendem isso. Então a Bíblia é clara, a Bíblia está dizendo aqui que todos devem ser salvos. Jesus morreu para salvar a todos. E a nação santa, o povo escolhido, não é um povo escolhido para ser salvo, é um povo escolhido para falar de Jesus, para pregar a mensagem, para dar exemplo, para ser testemunha. Então é isso que a Bíblia fala. Então qual é o motivo principal para Deus ter pedido a Abraão para sair da onde ele estava, da terra dele? O motivo principal foi criar uma nova nação com princípios de adoração a Deus, mostrando o propósito de salvação para a humanidade. Uma nação modelo. Então foi escolhida para ser o modelo, para ser, né, ali o exemplo e mostrar a diferença desse povo para os outros, as outras nações ali, cidades, estados, comunidades que estavam totalmente perdidas, né, cheias de idolatria, de paganismo, né? Então o comentário do professor aqui fala: ó, já havia muitas nações no tempo de Abraão, mas eram nações que tinham o paganismo como forma de adoração. E todas essas nações eram descendentes dos filhos de Noé, e que sabiam quem era o Deus do céu, porque eles foram salvos. Só a família deles foi salva ali, né? O avô e os pais na arca, né? Então Deus já tinha destruído o mundo por causa da iniquidade e da idolatria. Então eles sabiam que era Deus, mas mesmo assim, olha a natureza pecaminosa, né? Olha a influência de Satanás aqui. Eles estavam ali perdidos. E aí Deus pede a Abraão para criar uma nova nação. A nova nação, a ser estabelecida, teria Deus como seu único rei e que traria bênçãos para a humanidade. Então, ó, vai ser criada uma nação para adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Noé, o Deus ali que protegeu no dilúvio, né? E aí vai dar também a essa nação a tarefa, a missão de ser a pregadora da mensagem, né? Ou seja, para Deus pensar em estabelecer uma nação modelo, era porque desde o dilúvio até aquele momento todos se extraviaram em sua forma de adoração. E essa aí é a obra de Satanás, né? É assim que o diabo tem feito, distorcendo um pouco de verdade com um pouco de mentira, fazendo as pessoas se enganar, achando que estão adorando a Deus, mas na verdade adorando outras coisas, outros deuses, né? Doutrinas falsas. Por isso que muitos vão ser enganados. E aí Deus pede para uma nação vir para ser exemplo. E é essa nação que no Apocalipse a gente vai ver que é o povo remanescente de Deus. Então entende? E quem é o povo remanescente? O descendente da mulher é o que é conservador, é o que persevera com aqueles princípios, aqueles valores. É um povo que a Bíblia fala que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é quem fala, quem professa, quem divulga, quem é exemplo na sua prática e quem aceita a profecia, né? Que a própria Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o dom de profecia, tá bom? Então, aqui ó, na lição, começa aqui, ó, dizendo, esse capítulo diz que a raça humana se dividiu em terras, línguas, famílias e nações. Então cresceu muito. Apocalipse 14:6, né? Então estão sempre conversando o fundamento de Gênesis, que a gente está vendo, conceitos, né? E a interpretação do Apocalipse. Logo depois que o conceito de nação é introduzido na Bíblia, Deus chamou Abraão para sair de uma dessas nações para ser diferente delas e do que elas representavam. Então foi o que eu falei, né? Então, o conceito de nações foram surgindo, se aglomerando, cidades, estados, comunidades, mas Deus pediu para Abraão sair delas, largar a parentela, porque ele ia criar uma nação santa, uma nação realmente perfeita, do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginou ser no Jardim do Éden, né? Seguindo os dogmas, os princípios, os valores, ali, as diretrizes dele. E tendo ele, Deus, como único Senhor, Salvador, né? E Deus. E aqui continua, Deus pretendia usar Abraão para estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos. Essa nova nação não deveria ter nenhum rei além de Deus. Deveria mostrar o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador.
Então era para dizer, contar o evangelho, o plano de salvação, de redenção. Israel foi estabelecido para ser uma bênção para todas as famílias da terra. E aí é o que está lá em Gênesis que a gente acabou de ler. E agora não era mais uma pessoa testemunhando em uma única comunidade. Não era só Abraão, né, que era o pai da fé. Era uma nação inteira que, trabalhando em cooperação com Deus, poderia exibir a glória de seu caráter. O que os tornavam especiais não eram apenas os estatutos e juízos, a lei, as ordenanças. O que tornava especiais, mas era o fato de praticar isso, de ter um comportamento, um estilo de vida correto, né? Era isso que levaria as outras nações a dizer, de fato, esse é um grande povo, a gente sabe, é inteligente, próspero em tudo, né? Então por isso que Deus separou e pediu para Abraão criar uma nação, um povo escolhido ali, porque ele era já fiel, né? E aí Deus pegou ele, assim como tirou Noé através da arca, Deus selecionou Abraão aí para ser esse exemplo, tá bom? Então vamos ver o que é que tem aqui. Uma segunda pergunta, o guia traz, ó. Leia Deuteronômio 4, 5 a 9. O que o Senhor disse aos descendentes de Abraão, a nação que havia se tornado um cumprimento da promessa que Deus havia feito a esse patriarca. É isso que eu falei aqui. Dá um pause aí. Deuteronômio 4, 5 a 9. E aí você vai ler, é o que está aqui, ó. Que conselhos Deus deixou aos descendentes de Abraão, que agora era a nação de Israel. E está aqui o Deuteronômio. E aqui ele mostra, ó, eles deveriam obedecer os estatutos do Senhor. Estatutos são as leis, as regras, as orientações. Para a gente ser exemplo, para a gente testemunhar de Deus e abençoar todas as famílias, o povo deveria ser obediente aos mandamentos, aos estatutos, às leis, às ordenanças. Está claro isso aqui. E tem gente dizendo que a lei foi abolida, que Jesus veio abolir. Imagina, olha a distorção, que é o que o diabo tem vendido aí, né? Falsas narrativas. Prostituindo o entendimento, a gente estudou aqui imagens do casamento falando disso, da noiva que se prostitui, né? Distorce, é infiel, quer dizer que serve a Deus sem obedecer, não tem como, né? Porque aqui, ó, deveriam obedecer os estatutos para que as outras nações se admirassem de suas bênçãos e buscassem conhecer o Deus verdadeiro. Então, e aqui fica o alerta, não é com ideia de recompensa, de vou fazer para ser abençoado, não. O abençoado é consequência da obediência, né? Não é por fazer para ser, é porque eu faço, eu sou abençoado, né? É aquela coisa da salvação e das obras, que a gente sempre discute. A salvação é pela fé, é pela graça de Jesus, né? Mas quando você aceita isso, a demonstração que você aceita é na obediência, é você seguindo o que Jesus pediu para você seguir. Se você ama, guarde os meus mandamentos. Então, se você diz que ama, que você aceita, você obedece por causa disso. E não ao contrário, você não obedece e guarda para ser salvo. É a obediência, tá? Então é a mesma coisa aqui do povo, quando Deus manda os estatutos aqui para o povo de Israel, né? Então não era para obedecer para ter prosperidade, era para obedecer porque Deus pediu, né? E aí a recompensa disso Deus dá porque é consequência da obediência a ele, tá bom? Então, ó, antes era só Abraão, agora era uma nação inteira testemunhando e cooperando com Deus, exaltando o seu caráter e sua glória através da obediência, foi o que a gente falou aqui, né? Aos seus estatutos, às leis. Obediência traz vida e prosperidade. Deus queria ver um povo abençoado diferente dos outros, né? Se você segue as leis de saúde, lógico que você vai ter mais saúde que os outros. Se você segue ali a fidelidade com Deus, a comunhão com Deus, você vai ser abençoado porque Deus é poderoso, é onisciente, onipresente, é amor. Então o relacionamento ia ser perfeito, a felicidade ia ser perfeita, né? Então Deus deu as leis ali civis, de saúde e as leis morais. Se o povo segue, vai ser próspero em tudo, né? E as outras nações não eram, né? Então a gente vê essa diferença aí. Aqui no comentário de Ellen White, é bem bacana a gente ver isso aqui. Eu selecionei algumas coisas, né? Coloca aqui no comentário final, ó. A raiz do fracasso humano sempre foi a ambição e o pensamento da autossuficiência, né? Querendo substituir Deus, ser o controlador de tudo, o criador de tudo, né? Assim, os construtores de Babel compartilham a mesma ambição que Eva. Eles desejavam ser iguais a Deus. Então, o espírito de profecia vai mostrando isso aqui, né? O chamado de Deus para Abraão responde e se opõe aos desígnios dos construtores de Babel. Enquanto eles queriam ser por si mesmos, por méritos próprios, igual a Deus, chegar ao céu através de uma torre, se livrar de uma possível punição como teve no dilúvio, Deus chama Abraão para ser o que eles queriam ser. Deus dá esse presente para Abraão, né? O chamado de Deus para Abraão partir acontece na terra de Ur dos caldeus. É realmente impressionante que a antiga cidade suméria de Ur esteja localizada na região da Babilônia, que tem a ligação mais próxima com o incidente de Babel. Então, é a resposta de Deus, mostrando que esse povo pagão, idólatra, desobediente, nunca vai receber a bênção que ele tem para dar para quem de fato, né, ele quer, que é a obediência, né? Então, e aí ele chama Abraão para isso. O chamado divino para sair da Babilônia, o nome em grego para Babel, tem uma longa tradição teológica na Bíblia, né?
Os construtores de Babel queriam fazer para si um grande nome e se tornar uma grande universal nação única. Mas é Deus quem faz o nome grande e somente Deus faz uma nação particular, grande e única, em contraste com as outras nações. Por isso que ele chama o povo de Israel para ser a nação de Deus, a nação santa. Ele dá uma resposta às outras nações, os outros seres humanos que queriam ser Deus, queriam criar seu próprio povo, né? Queriam tomar o jardim do Éden. Então, somente Deus, como Criador, pode verdadeiramente fazer, e somente Deus pode fazer um nome. Além disso, somente o nome de Deus é descrito como grande. Tá bom? Então, incrível isso aqui, essa relação que eu nunca tinha me atentado, né? Essa esperança de redenção por meio do advento do Filho de Deus, como Salvador e Rei, jamais se extinguiu do coração dos seres humanos. Então, Abraão é dado a profecia de que, através dessa nação, todos serão beneficiados. O pecado iria sumir, né? E Jesus vem daí por isso, né? E desde o início, quando Adão e Eva e seus filhos iam ali na porta do jardim do Éden, que estava fechado, a adorar a Deus, que alguns ali ficavam esperando, quando é que vem esse Redentor, quando é que vem e não vinha, é porque eles já sabiam do plano, alguns se rebelaram, né? Tá demorando muito, vamos tomar esse jardim, e aí começa essa história. Mas aí Deus vem e dá a Abraão essa missão aí, né? Desde o início tem havido alguns cuja fé tem se estendido além das sombras do presente para as realidades do futuro. Por meio de Adão, Sete, Enoque, Metusalém, Noé, Sem, Abraão, Isaque e Jacó e outros homens notáveis, o Senhor preservou as preciosas revelações de sua vontade. Foi assim que Deus partilhou com os filhos de Israel o povo escolhido para que, por seu intermédio, olha isso aqui, o Messias prometido fosse dado ao mundo. O conhecimento das exigências de sua lei e da salvação a ser realizada graças ao sacrifício expiatório do seu amado filho. Então, ela foi escolhida para o Salvador vir desta nação. Ela foi escolhida para isso, para representar, para receber Jesus como Salvador Messias dessa família, desse povo, né? E não porque eles só iriam ser salvos, como alguns pensam, né? Então, todos os estatutos, eles foram dados para o povo de Israel, para o povo judeu, como exemplo para ele divulgar isso para todas as nações, né? Não como alguns falam, isso aí era só para os judeus, guardar o sábado é só para judeu, a lei foi abolida, são distorções que o diabo coloca na mente das pessoas que não estudam a palavra de Deus, né? A esperança de Israel foi incluída na promessa feita quando Abraão foi chamado, sendo posteriormente repetida várias vezes aos seus descendentes. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha isso aqui, que coisa, né? Pra gente encerrar. Ao ser desdobrado perante Abraão o plano de Deus para a redenção da humanidade, o sol da justiça brilhou em seu coração e as trevas que nele haviam foram dissipadas. Então Deus deu a Abraão todo o significado do plano da salvação. E a gente vai ver depois lá na frente porque o diabo quis fazer igual fez com Jó, e Deus pediu para ele matar Isaac, que o amor ao filho estava crescendo, e ele entendeu, olha, se Deus se eu matar, Deus vai ressuscitar, porque eu já sei como é que vai acontecer, o filho de Deus, o filho único que vai vir. Então, mesmo que eu sacrifique meu filho aqui, Deus vai ressuscitar. Mas Deus é tão misericordioso que não permitiu que ele matasse, né? Porque viu que Abraão amava e tinha fé genuína em Deus, né? E aí o diabo saiu derrotado mais uma vez ali. Então, Abraão já sabia do plano de Deus, né? E Jesus fala isso lá em João, né? João 8:56, ó, Jesus falando: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Está lá em João 8:56 e no livro Profetas e Reis de Ellen White, página 398. Então, quando Deus dá a Abraão a visão de tudo, depois de prova de tudo, Jesus vem lá na frente, séculos depois, e fala: ó, quando Abraão viu que eu viria, quem eu era, o que é que eu vim fazer aqui, a plano de salvação, ele se alegrou, né? E aí, pra gente finalizar, é isso, né? As provações, nesse mundo a gente vai ter aflição. Aqui fala no final Ellen White que a prova a qual Abraão foi submetido não foi pequena, nem pequeno foi o sacrifício que dele se exigiu. Primeiro para largar sua parentela, largar todo mundo que ele amava, que ele gostava, e para preservar os valores e princípios de Deus. Segundo, né, o diabo acusou Abraão, que é o grande acusador, o diabo, Satanás, acusou Abraão de ter um amor maior ao filho do que a Deus. Deus aí pede para ele matar o filho, Isaque, né? Não permite, e a gente vê quanto sacrifício. Havia fortes vínculos que o prendiam à sua terra, aos parentes, ao seu lar. Contudo, ele não hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer com respeito à terra da promessa, né? Se o solo era fértil e clima saudável, se tinha território adaptado, ideal, se oferecia um ambiente agradável, se proporcionaria oportunidades para se acumular riquezas, né? Ou porque o filho dele teria que ser morto. Então Abraão nunca perguntou nada. Por isso que ele é o pai da fé, né? Que a gente possa entender isso também, não questionar Deus e só obedecer, né? Obedecer porque se ele está pedindo, ele é o nosso criador, ele sabe o que é melhor para nós, tá bom? Então é isso, lição dessa semana aí, bem interessante, né? Ensinando a gente aí um monte de coisas de Gênesis, fundamentos, conceitos, as nações e ao nosso papel aqui como povo escolhido, povo de Deus, povo santo, nação santa, sacerdotes reais,
para honrar, glorificar, testemunhar sobre Deus e levar essa salvação para outras pessoas também, tá bom? Então, se você gostou, curte, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, é assim que você vai agradecer a gente por esse tempo que a gente está aqui estudando um pouco da palavra de Deus com você, tá bom? E isso vai fazer esse conteúdo chegar para outras pessoas que não entendem, que acham que só o povo de Israel é o povo para ser salvo, só o judeu é que vai ser salvo, não. Eles interpretaram de forma distorcida e estão dando voz e vez aos ensinos de Satanás, aos enganos de Satanás, tá bom? Então você viu aqui através da Bíblia que a história é bem diferente, tá bom? Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.